Amém, glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Quem está feliz aí? Amém. Fecha seus olhos um minuto, assim como você está mesmo. Deus, te louvamos, Pai, por esta noite, te louvamos, Senhor, por cada irmão aqui, por cada homem, cada mulher desta casa. Que o Senhor possa, Senhor, estar se revelando aos nossos corações nessa noite, através da palavra, Senhor. Usa minha vida, Senhor. Fala, Pai, conosco, Senhor. Fala também comigo, Senhor. Nos surpreenda nessa noite com o Teu amor, com o Teu carinho, com o Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Pai, já coloca a Tua igreja em Suas mãos. Deus, se tem alguém aqui nesta noite, Senhor, com alguma enfermidade, com alguma dor, sofrendo algum mal, Senhor, nós já repreendemos em nome de Jesus. Que venha, Senhor, Paizinho, com Seus anjos neste lugar, já operar desde agora, trazendo milagre, cura e libertação sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém, amém, glória a Deus. Podem se assentar. Obrigado. A pastora Miriam falou para mim assim: não vai falar de mulher de novo. Aí eu pensei, não tem como, né, não falar, sendo marido de uma mulher tão linda e pai de uma princesa, né? Amém. Um ponto, né, pastor Vitor? Então, gente, mas mulher é bênção, não é? Tem alguma mulher perto de você aí? Fala para ela: minha irmã, você é uma amada de Jesus. Glória a Deus. Mulher é bênção demais. Jesus, ele tinha os discípulos, mas ele também era cercado de mulheres. Uma das adorações mais intensas que foi feita a Jesus foi feito por uma mulher que quebrou um perfume muito caro aos pés dele. E Jesus, ele era cercado. A mãe de Jesus não largava Jesus. As Maria vivia seguindo Jesus por onde andava. Jesus estava numa praia e ia apedrejar uma mulher porque era prostituta, e ele chegou e falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ele salvou aquela mulher nunca mais parou de seguir Jesus. Jesus encontra com a mulher no poço. A mulher samaritana prega para ela, fala de Deus para ela. Aquela mulher sai dali e ganha uma cidade para Jesus. Então as mulheres sempre fizeram parte do ministério de Jesus. Se tem uma mulher perto de você, fala assim: mulher, você é importante para o reino de Deus. E o mais legal de tudo é que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para uma mulher primeiro que todo mundo, não é verdade? Para quê, irmãos? Para que a notícia corresse mais rápido que ele tinha ressuscitado. Aleluia, amém. Hoje eu vou estar falando sobre um homem e sobre uma mulher, né? Se você puder abrir no livro de Gênesis, capítulo 22. Hoje nós vamos estar falando sobre um pai que ama. E todo pai que ama, alinha o seu filho. Não existe um pai que deixa o filho crescer, comer o que quer, viver da maneira que quer, fazer o que quer. Normalmente um pai chega num filho e fala: meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Você falou desse jeito com tua mãe, e não é assim que se fala com uma mulher. Meu filho, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Estou vendo que você está andando com uma galerinha aí, e esses moleques aí é da pesada, e a palavra fala: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então, quem tu és? Você não é maloqueiro, você não é malandro, pare de andar com esse povo. Um pai, ele chama um filho, e ele fala assim: meu filho, minha filha,
isso e aquilo, e ele chama a atenção do filho, mas não é porque ele não gosta do filho, mas é porque ele ama o filho. E normalmente um pai, quando ele ama um filho, ele sempre chama para perto e ele fala: vamos conversar, porque eu preciso te nortear, eu preciso nortear a tua vida, eu preciso alinhar você, porque eu quero fazer de você um homem e uma mulher vitoriosa, abençoada, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que vai crescer e vencer na vida. Essa é a visão de um pai. Um pai, ele direciona um filho. Eu lembro uma vez que eu era moleque, eu tinha um amigo chamado, o apelido dele era Barata, então eu não lembro o nome dele, eu lembro só do apelido dele, que era Barata. E a gente chamou, o apelido dele era Barata, porque ele tinha a cabeça raspadinha no zero, e ficava brilhando igual uma casca de barata, e aí o apelido dele era Barata. E eu lembro que eu e o Barata tivemos uma ideia brilhante, porque estava tendo uma promoção da Elma Cheetos, que era um pacote de salgadinho grande, que vinha com os brindes dentro. Quem tem 30 anos, acho que lembra dessa, talvez 25, lembra? Pastor Vitor, eu lembro que vinha a coleção da família Adams, dentro do pacotinho, aí vinha pedaço de gente, aquele monte de coisa lá dentro lá, e eu era moleque, eu falava: eu quero, porque eu gostava do desenho, mas eu não tinha dinheiro, a nossa família estava passando por uma época meio sem grana, e um pacote naquela época desse salgadinho da Elma Cheetos custava R$5, e R$5, irmãos, era bastante dinheiro. Hoje R$5 você compra nem pão, mas naquela época R$5 era bastante dinheiro. E aí eu e o meu amigo Barata ficamos com vontade de comer aquele negócio, e aí eu tive uma brilhante ideia, eu falei: mano, a minha avó tem um perfume lá que ela nunca usa, eu acho que se eu afanar esse perfume ela não vai dar nem conta. E ele, amigo, né? Amigo é legal, o amigo sempre fala: vamos. Em vez dele, né, falar assim: não, cara, o perfume da tua avó, não faz isso não. Ele falou: velho, pega lá, vamos vender esse perfume. E aí eu catei o perfume, eu e o Barata, e saímos para vender na rua, de porta em porta, batendo palma: senhora, a gente tem um perfume para vender aqui, tal, aqueles perfumes de Paris, fedidos, sabe? E aí, falando em um, ninguém não vendeu, falando em outro, não vendeu, falando em outro, não vendeu. Eu sei que a gente já tinha andado quase o dia inteiro tentando vender esse perfume, conseguimos vender o perfume, R$5. E a gente vendeu o perfume. E quando a gente voltou para casa, eu e o Barata, nessa época eu morava lá em Tangará da Serra ainda, e a gente saiu da Coab, a gente já estava lá perto a gente caminhou tanto, gente, que a gente já estava lá perto daquele parque que tem de floresta lá, o bosque. A gente estava lá perto do bosque, atravessamos o centro, a gente andou muito, e a gente chegou em casa no final da tarde, já estava escurecendo o dia, e aqui a gente chegou, aquele movimento na Coab, morava numa Coab, aquele movimento, aquela bagunça, aí todo mundo: graças a Deus vocês apareceram. Estava o meu pai, minha família inteira e a família do Barata todinho doido atrás da gente, achando que a gente tinha sido sequestrado e sumido, porque a gente saiu de manhã de casa e voltamos no final do dia, e estava todo mundo louco procurando a gente. E aí meu pai não me bateu, meu pai sentou comigo e falou: meu filho, você está maluco? Olha o que você fez. Você fez uma coisa errada, você roubou tua avó, você saiu sem pedir, você andou o dia inteiro na rua, não falou onde você estava, deixou tua família preocupada e me chamou a atenção. Eu sei que eu não apanhei, mas eu fiquei de castigo, e eu nunca mais pude brincar com o Barata. Meu pai falou: você não vai mandar aquele moleque. E eu acho que o pai dele também, porque às vezes eu queria ir lá escondido, e o pai dele falava assim: não tá. O Barata: não, meu filho não tá, não, saiu. E eu nunca mais pude brincar com ele. E isso me remete à palavra do Senhor, porque muitas vezes nós estamos perdidos aí, e está todo mundo procurando a gente, o Senhor está te procurando. E eu não quero dizer que você roubou alguém ou que você está fazendo algo mal,
mas talvez você simplesmente está longe de casa e o Senhor está com os braços abertos nessa noite, dizendo: onde você está, meu filho? Volta aqui, vamos conversar, porque eu te amo e eu preciso nortear a sua vida. Amém? E quando nós lemos Gênesis capítulo 22, nós vemos a história de um homem, Abraão, e a história de um filho, Isaac. Deus promete a Abraão, Deus no livro de Gênesis faz uma promessa a Abraão e fala: Abraão, você vai ser pai de multidões, e essa promessa é liberada sobre a vida de Abraão, e Abraão recebe essa promessa, porque a promessa era uma descendência como as estrelas do céu e as areias do mar. Mas Abraão não podia ter filho, sua esposa não podia ter filho. Como isso ia acontecer? Chegou um momento em que Deus concede isso a Abraão e fala: está aqui o teu filho. E ele tem esse filho, e esse filho começa a crescer, e no capítulo 22 nós lemos Deus pedindo esse filho para Abraão. Vamos ler o capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha eu vou lhe mostrar, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Repita comigo: queime o seu filho. Eu sei que é meio doída essa palavra, mas fala forte, irmãos. Vamos lá, eu sei que quem aqui trabalha no domingo? Deve ter algum interno aqui rotando, que ainda está na rotação. Amém? Quem ficou o dia inteiro em casa hoje, de boa? Levanta a mão. Está todo mundo descansado, beleza. Então vamos lá, repete comigo assim bem forte: queime o seu filho como sacrifício. Amém. Vamos, sigamos, no 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, amarrou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício, e saiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu um lugar de longe. Então disse aos seus empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas aonde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus fará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e amarrou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar e em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho único. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres perto da moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome do Senhor: Deus dará, o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz: na montanha o Senhor Deus dará o que for preciso. 15. Mas uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, presta atenção, 16, e o anjo disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que eu abençoarei você ricamente,
farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar, e eles vencerão os inimigos. 18. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. 18, mais uma vez vamos ler os 18. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, porque você fez o que eu te mandei. Glória a Deus. Deus aqui chama Abraão para um alinhamento espiritual, não porque ele queria alinhar somente Abraão, porque ele tinha um propósito na vida de Abraão, um plano, um projeto, algo para ser feito, da mesma maneira que o Senhor tem algo para ser feito na sua vida. Quando o Senhor nos chama ao alinhamento, irmãos, às vezes Deus nos chama para algo, Ele fala, me dá isso, não é porque Deus é mau, mas simplesmente porque Ele quer consertar alguma coisa em nossas vidas. Quando Deus chama Abraão, Ele chama Abraão para alinhar, porque Ele queria fazer de Abraão um pai de nações, onde por meio dos seus descendentes Ele abençoaria todas as nações do mundo. Sabe por que você está aqui sentado hoje? Porque Abraão subiu aquele monte para sacrificar Isaque. Você está aqui hoje, talvez você foi batizado no último encontro com Deus, talvez seus pais orou por você, talvez você é abençoado, talvez você é próspero, talvez você está sendo curado e cheio do Espírito Santo, porque Abraão subiu aquele monte, e algo aconteceu, e as descendências e as nações do mundo, hoje, ouve a palavra de Deus, porque Abraão subiu aquele monte, através de um alinhamento de um homem, obediência de um homem. Mas por que Deus precisou alinhar Abraão, pastor, se ele era Abraão? No capítulo anterior, Abraão estava negociando com pessoas que não eram de Deus, irmãos. E Abraão faz uma aliança com um homem que não era de Deus. Ele dá bois e ovelhas para este homem. Ele presenteia um cara que nem serve a Deus. E depois disso, sabe o que Abraão faz? Se você quiser ler capítulo 21, versículo de número 32, 33. Depois de Abraão fazer uma aliança com o inimigo, depois de Abraão presentear o inimigo, Abraão vai e planta uma árvore para o Senhor. E a palavra no capítulo 33 diz assim: Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. Aí você me pergunta, mas qual o problema de plantar uma árvore, pastor? Qual o problema de eu fazer esse gesto, pegar uma mudinha de sei lá do que, de uma madeira aí, de uma árvore linda, IP, daquele amarelo bonitinho, e plantar no meu quintal e falar, Deus é para ti, e adorar o Senhor? Quando nós nos remetemos ao Éden e lembramos de dois homens, Adão teve dois filhos, Caim e Abel. Um criava animais, outro plantava. E um dia os dois foram sacrificar para o Senhor. Um sacrificou um animal e apresentou diante do Senhor, Abel. E o Senhor se alegrou com o sacrifício de Abel, porque ele tinha criado aqueles animais com tanto carinho e sacrificado para ele. Já o outro pegou as hortaliças, aquelas coisas que ele tinha plantado, talvez os galhos de uma árvore, um pé de alface, um monte de couve, algumas flores, e apresentou para o Senhor. E o Senhor não se agradou do sacrifício de Caim, como ele se agradou do sacrifício de Abel. E por ciúme de Abel, Caim foi lá e assassinou Abel. Sabe, irmãos, Abraão aqui vai e faz mais ou menos igual Caim. Em vez dele sacrificar para o Senhor, ele planta um jardim. Sabe qual o problema de plantar um jardim? É que você não precisa fazer nada.
Você não precisa fazer nada. Você só precisa fazer um buraquinho, encontrar uma terra vermelhinha, fazer um buraquinho, colocar a mudinha ali dentro e deixar lá. Porque vai chover, vai molhar, vai crescer e vai frutificar sozinho. E para Deus não é importante que nós oferecemos algo que não tenha valor algum. Já o sacrifício de animais, como era dado, era necessário o quê? Você cuidar da ovelhinha. Você tinha que levar a ovelhinha para comer aqui, aí depois para comer ali, depois trazer para cá, depois tirar o pelo dela. Como é que chama isso? Tosquiar a ovelhinha, tirar os carrapichos da ovelha, cuidar de tudo, cuidar do boi, levar o boi para um lado. Então gera muito mais trabalho, tem muito mais valor, é um trabalho diário, todo o tempo. Lembra que Davi, quando estava ainda era um pastor de ovelhas no meio do mato, quando veio um leão para comer suas ovelhas, ele brigou com o leão e matou o leão. Lembra que Davi, quando estava lá cuidando das ovelhinhas do pai dele, que nem era dele, veio um urso e ele matou aquele urso, porque ele tinha o trabalho de cuidar daquelas ovelhas, e se preciso fosse, ele daria a vida dele para cuidar daquelas ovelhas. Então, uma ovelha tem muito mais valor do que uma hortaliça. E por que Deus chama Abraão para um alinhamento? Porque Abraão estava plantando um jardim em vez de fazer sacrifício. Sabe quanto tempo Abraão ficou sem sacrificar? Desde o nascimento de Isaac. Deus fez a promessa e presenteou Abraão. Abraão sacrificou, se alegrou. Depois nunca mais sacrificou. O menino nasceu, cresceu, desmamou, virou adolescente, estava virando um homem, e Abraão nunca mais tinha sacrificado. Sabe por quê? Porque ele tinha plantado uma árvore, a árvore dá conta sozinha. Aí Deus fala: Abraão, vem cá, a gente precisa conversar, Abraão. Eu preciso saber se você ainda me ama, se você ainda tem tempo para mim, porque desde o dia que o teu filho nasceu, você nunca mais veio aqui me adorar. E Deus chama Abraão e fala: chega, aquilo que eu te dei eu quero de volta, me dá o teu filho. Deus estava olhando o coração de Abraão e falando: será que ele terá coragem de dar o filho dele para mim? Sabe quanto tempo Abraão ficou sem ofertar ao Senhor, sem fazer um sacrifício, sem cultuar a Deus? Os historiadores colocam uma média entre 15 a 20 anos. Isaac não era um menininho. Isaac deu conta de carregar a lenha para o pai dele, para subir o monte. Por que Deus chama Abraão para um alinhamento? Primeiro, porque Deus tinha um propósito para a vida de Abraão e para a salvação do mundo. Segundo, porque Abraão precisava cultuar o Senhor. Às vezes, queridos, nós vamos na igreja, sabe a época sabe qual o período da vida das pessoas na Bolívia? Elas mais frequentam o culto de oração aqui, na terça à noite, na quinta à noite e durante a semana de manhã, no período que está para fazer o grado, não é, pastor? Quando o pessoal está para fazer o grado, eles não perdem uma oração. Aí Deus fala assim: tá bom, meu filho, vou te abençoar. Aí Deus dá Isaac, né? Deus fala que toma Isaac. Aí o cara passa no grado, vai para o Brasil, passa no Revalida, ganha os seus 30 pau por mês lá, sei lá. Alguns lembram da casa que saiu, alguns lembram do Senhor, alguns continuam firmes, mas alguns, tchau, porque já tem Isaac. E às vezes a pessoa acha que uma semente plantada,
uma oferta dada, ou algo que fez na vida dele, já é o suficiente para toda a vida. Não, mas eu já plantei uma árvore lá, é o suficiente para a vida toda. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque o Senhor não quer uma árvore de você. Deus não quer uma adoração momentânea de você. Ele não quer algo de você que cresça sozinho. Ele quer algo que tenha um valor, algo que você ame, algo que você faça para Deus por amor, algo que você ame. Quando Deus chama Abraão para um alinhamento espiritual, Ele chama porque Ele tinha um propósito de salvação do mundo, antes de Jesus. E quando nós entramos no Novo Testamento, nós encontramos o próprio Deus fazendo um alinhamento. Quando Ele encontra aquela mulher em João 4, na beira do poço, a mulher samaritana. Se você quiser abrir comigo. Jesus encontra a mulher samaritana na beira do poço. A palavra fala que Jesus estava cansado e com sede. Quando ele estava lá na beira do poço, sozinho, os discípulos tinham ido comprar comida. E Jesus sozinho chega uma mulher para tirar a água do poço. João capítulo 4, você pode estar lendo. A partir de João 4 inteiro. E Jesus encontra aquela mulher e ele fala assim: ei mulher, pega um pouquinho de água aí para mim. Aí aquela mulher dá um salto para trás e fala assim: mas por que você me pede água? Você é judeu, eu sou samaritana, nosso povo não se dá bem, os judeus e os samaritanos. Você está me pedindo água? Você não deveria fazer isso. Primeiro, você é um homem, está sozinho, conversando com uma mulher sozinha. Você não deveria fazer isso. Aí Jesus fala assim: ah mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você não me negaria água nunca, porque a água que eu tenho para te dar é a água da vida. Aí ela fala: mas que negócio é esse de água da vida? Se nem um balde você tem, nem uma canequinha você tem para tirar água para você, você quer dizer que você tem água para me dar? E aí Jesus chama a atenção dela e fala assim: quem beber da água que eu tenho, quem beber dessa água aí que você está bebendo, desse poço, volta a ter sede. Mas a pessoa que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Aí aquela mulher fica cheia de Deus e fala assim: então me dá dessa água. Aí Jesus, sendo Deus, fala assim: então vai lá na tua casa e chama o teu marido que eu vou dar da água para você. Aí aquela mulher dá um salto para trás e ela fala assim: vejo que você é profeta. Você está falando para me chamar o meu marido, porque você sabe que eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim: claro que você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o 6º que você tem também não é teu. E aquela mulher se assusta por causa da revelação de Jesus, e fala: vejo que você é um profeta, você é de Deus. E Jesus fala das coisas espirituais para ela, e no versículo 23 Jesus fala assim: mas vem o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque a mulher estava contestando Jesus onde é que deveria adorar a Deus. Sabe, irmãos, Jesus ele chama essa mulher para um alinhamento, para que uma cidade fosse salva através da vida dela. Mas é engraçado como Jesus revela uma igreja aqui. Porque primeiro ele chega numa mulher e fala assim: me dá um pouco de água. Aí ela fala assim: por que eu tenho que te dar água? Se você é homem, você é judeu,
Você que tem que me alimentar. Se Jesus chegasse em você hoje e falasse assim: ei, me dá isso que você tem, que custa tão caro. E se Jesus chegasse hoje aqui no culto e falasse assim: quem tem um smartphone aí, gente? Levanta o smartphone para o céu aí. Levanta aí, aleluia. Levanta, irmão. Tem um iPhone 6. Acho que a gente tem pelo menos uns 100 mil reais aqui, pastor, em celular. Mas e se Jesus chegasse aqui hoje e falasse assim: me dá o seu smartphone? Tem uns irmãos aí que já falou assim: xiii, acabou o som do culto, estava legal. O pastor falou disso aí, olha só. Mas e se ele pedisse a criança que está sentada do seu lado? Sabe qual o problema? É que às vezes o Senhor, hoje Ele não vai chegar em você e vai falar assim: me dá um pouco de água. Ele vai chegar assim e vai falar assim: me dá um pouco do seu tempo. Fala um pouquinho comigo, porque o seu smartphone está roubando todo ele. Talvez o Senhor, Ele chega aqui hoje e fala assim: me dá o seu smartphone. E a gente fala assim: mas por que você está pedindo meu smartphone? Se o Senhor é o dono do ouro e da prata, que tem ouro e prata para prosperar todo mundo, e eu já dou o meu dízimo e minha oferta. Sempre que o Senhor pede algo de nós, não é porque Ele é mau, mas sim porque Ele quer ter algo com você que aquilo está impedindo. Deus não pediu Isaac porque ele queria ser mau com Abraão, mas sim porque Isaac estava impedindo Abraão de adorar e sacrificar para ele. Deus, quando Ele chega nessa mulher e fala: me dá um pouco de água, a resposta da mulher é a seguinte: você é judeu, você tinha que ter água por si só. E outra coisa, você não tem nenhum baldinho para tirar a água. Se nós levarmos para o contexto de culto, querido, o que pode ser esse baldinho no tempo de hoje? Talvez seja métodos de adorar, porque um balde é um método que usamos para tirar a água do poço. E muitas vezes nós nos acostumamos com esse método. Ah não, o culto tem que ser assim, assim e assim. Ah não, o pastor lá hoje, a culto foi até bom, eu gosto da Iboa Church, eu acho bacana, mas o pastor pregando de camiseta, não usou gravata e as paredes são pretas. Não sei se isso é bem de Deus, porque não se enquadra de acordo com as leis do baldinho. Porque às vezes nós achamos que para alcançar Deus é necessário que as coisas sejam de acordo com o baldinho. Ah não, se eu for cear, eu tenho que me ajoelhar, porque eu aprendi que eu tenho que me ajoelhar. Não existe nada de errado em você se ajoelhar, não tem problema. Se ajoelhar diante de Deus é lindo, prestar culto diante de Deus de joelho, de mãos erguidas, de cabeça baixa, colocar as duas mãozinhas assim para orar para o Pai do céu, é massa. Mas Deus vai receber se isso não for um baldinho. Porque se isso for um baldinho, irmãos, você está bebendo somente uma água de um poço, mas não é do poço de Jesus, é do poço da religiosidade. E muitas vezes esse poço está te impedindo de beber da água da vida, que é Jesus Cristo. Porque às vezes nós somos impedidos de receber algo de Deus, porque existem coisas que nos atrapalham. E sabe qual que é o nome disso? Sabe qual que é o nome do baldinho? Sabe, olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, você sabe qual é o nome do baldinho? Idolatria evangélica. Às vezes o louvor só é bom se cantar Fernandinho. O culto só é bacana se acontecer choro. As coisas só vai acontecer, a igreja só é legal se eu faz isso, se faz aquilo. Como pode uma igreja com as luzes apagadas?
Como pode isso? Ninguém se ajoelha. Cadê a reverência? Existe algo bem diferente, irmãos. Quando nós pensamos em referência, em reverência e adoração genuína. Porque aquela mulher sabia os métodos para beber do poço, mas ela não conseguia experimentar de Jesus, mesmo Jesus estando na frente dela, querendo derramar sobre a vida dela. Mesmo assim ela continuava contestando Jesus, porque ela tinha um baldinho, e Jesus não. Jesus não precisava de um baldinho, porque Ele era a própria fonte. E é engraçado que, continuando lendo o capítulo, quando os discípulos encontram Jesus, eles falam: Jesus, você está aí conversando com a mulher sozinho, você não está com fome? A gente trouxe aqui comida que eles tinham ido comer. Aí Jesus fala assim: eu estou saciado, porque eu tenho fome, mas é de fazer a vontade do meu Pai. A mensagem que eu quero trazer para você nessa noite, irmãos, é: onde você está? Em que posição você está diante de Deus? Você tem bebido da fonte de Jesus, ou você tem bebido do próprio baldinho que está te sustentando durante um tempo? Porque às vezes nós, como evangélicos, tacamos pedra nos católicos chamando de idólatra, mas nós também somos idólatras do versículo Salmo 23 pregado na geladeira, o 91 pregado na geladeira, a Bíblia aberta na lateral da cama, e tantos outros ritos e métodos que nós achamos que é de Deus, sendo que não faz nem parte da fonte de Deus. E o Senhor, eu não acho, não tem nada errado você ler um versículo e achar lindo e querer gravar isso no seu coração. Grave a Bíblia inteira no seu coração. Só que a Bíblia não tem vida nenhuma se ela for simplesmente de boca para fora, se ela não for vivida, se ela não for experimentada, se ela não for comida, se ela não for bebida, se ela não for a tua fonte de vida. Se o Senhor que está na Bíblia, porque a palavra fala que Deus é o verbo, e o verbo se fez carne. Então quando nós estamos lendo, nós estamos experimentando o próprio verbo que se fez carne, e que agora está escrito, porque Deus era o verbo. O verbo só tem poder quando ele faz parte de nós. Ele não tem poder pregado na tua parede, num quadrinho como nós pintamos aqui. Os nossos quadrinhos não têm poder nenhum se o perdão não estiver dentro do meu coração, se os frutos do Espírito não fazer parte da minha vida. Ali nós temos, siga-me os bons, Mateus 11, 28, os cansados e oprimidos eu vos aliviarei. Jesus vai te aliviar quando nós realmente seguirmos Ele, mas não quando nós tivermos Ele pregado nas tábuas ou em coisas, ou no nosso baldinho evangélico. Sabe por que Deus alinhou a vida de Abraão? Porque agora Abraão não precisava mais de Deus, porque ele tinha um baldinho chamado Isaac, que saciava a alegria do coração dele, e era o filho da promessa, e agora Deus já ia dar a promessa, e amém. Às vezes nós nos contentamos quando nós chegamos na igreja, e Deus fala assim: meu filho, eu vou te libertar, aí amém, agora você é liberto das coisas que você fazia do mundo, aí agora meu filho, eu vou te prosperar, aí amém, agora Deus prosperou financeiramente, aí meu filho, agora eu vou te curar, agora eu vou te dar um marido de Deus, as mulheres, aleluia, agora eu vou te dar uma mulher de Deus, agora você casou, e aí a pessoa se contenta com isso, e ele vem todo dia para a igreja no seu carro que Deus deu, na formação que Deus deu, que foi lá em medicina, casado com a mulher que Deus deu, e senta no banco da igreja. A prosperidade de Deus termina, sabe quando? Quando ela flui, porque a palavra fala: eu farei de você uma fonte de água viva. Ele não somente quer te encher, Ele quer te transbordar. Às vezes o problema está quando nós nos contentamos com o que Deus nos deu, e idolatramos aquilo que Ele nos deu. Ah não, mas eu vou nos domingos, tá bom, porque Deus já deu tudo o que eu precisava.
já curou meu pai, já curou minha mãe, já casei, já me deu meu carro, já formei, já tenho um filho, já tenho tudo, para quê? Para que eu vou todo culto? Deus quer ter intimidade, irmãos, com vocês. Talvez a mensagem é dura, mas nós estamos falando de alinhamento, de norteamento. E o Senhor continua chamando aquela mulher e falando com ela. E lá na frente ele fala assim: vai lá, chama o teu marido. E a mulher fala assim: sabe o que é? É que eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim: pois é, você já teve 5 e o 6º também não é teu. Aí ela fala: é verdade, vejo que você é profeta. Se nós olhamos com a ótica de Deus e a igreja é a noiva, amém? Nós somos a noiva de Jesus, e Jesus virá para buscar a sua noiva. E com quem a noiva está casada? Jesus, quando veio para encontrar com essa mulher, ela já estava casada com 5 e já estava no 6º. Às vezes nós nos casamos com todo tipo de situação, fazemos aliança com todo tipo de pessoa, com todo tipo de situação, com todo tipo de religião. Ah não, mas eu vou no domingo lá na Betel, na Eban, mas no sábado eu gosto de ir na missa, e na sexta eu vou na Umbanda, e no meio da semana, de vez em quando, se rola um tempinho, eu gosto de procurar umas cartomantes. Está entendendo? Porque para ler, né, na segunda-feira, se ela ler minha mão, ela vai falar tudo que eu preciso fazer durante a semana. Na sexta eu vou na macumba, no sábado eu vou na igreja católica, no domingo eu vou na Iban Church, e talvez na segunda mas eu creio também no espiritismo. Jesus era bacana, mas olha que Maomé também era fera. E sabe aquele Buda? A Buda também era bacana, ele era meio gordinho. Eu acho que lá era símbolo de prosperidade. Deus não quer ninguém casado com muita gente, não. Deus procura uma noiva pura, alguém que ele possa olhar e falar assim: vem, eu quero casar com você, vamos para o céu junto. Jesus, ele encontra essa mulher, ele dá de beber para essa mulher, ele alinha a vida dessa mulher, e aí ele termina dizendo, essa mulher vai ganhar a cidade, mas o 23 ele fala algo que é revelador, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, não de pessoas com baldinho, e nem de pessoas que plantam árvores, mas de pessoas que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Sabe por que Deus não deixou Abraão sacrificar Isaque? Porque no momento que Abraão ergueu a faca, que ele ia sacrificar Isaque, Deus viu verdade naquela adoração, e ele gritou: para, não precisa, eu tenho um carneirinho aqui. Sabe, irmãos, o nosso cristianismo vai continuar sendo um cristianismo de sacrifícios, enquanto nós não entendermos aquele que se sacrificou por nós. A partir do momento que nós entendemos quem Jesus foi e o porquê ele morreu na cruz em nosso favor, ele sacrificou, e a partir do sacrifício de Jesus nós vivemos uma nova vida nele, para ele, com ele. Nós não precisamos sacrificar, simplesmente adorar. Aí sim, a levantar as mãos não é um baldinho, se ajoelhar não é um baldinho, fazer gestos para o Senhor não é um baldinho, ofertar não é um baldinho. Mas quando nós temos Jesus, quando nós fazemos para Jesus porque nós temos Jesus, não porque nós fazemos porque queremos Jesus. Amém? O Senhor hoje, Ele quer trazer algo novo para você.
E o novo que o Senhor quer derramar para você é aquilo que já existe há 2000 anos. É um pai esperando um filho de braços abertos, dizendo: por onde você estava há tanto tempo? Porque eu estou aqui te esperando. Chega de métodos, chega de baldinho. A única coisa que eu quero de você é o seu coração. E quando nós lemos e entendemos esses dois textos, nós também conseguimos entender Apocalipse 3:16, quando Jesus fala que a igreja morna, ele sente vômito. Sabe, nós conseguimos entender 2 Coríntios 3:2, quando Jesus nos chama de cartas vivas, porque a partir do momento onde nós nos alimentamos deles, nós somos fonte de água da vida, nós nos tornamos cartas vivas para o Senhor, e nós começamos a ser lido pelas pessoas, e as pessoas começam a ver Jesus na sua vida a partir das leituras que ela vê em você, porque agora não é alguém com rito para Deus, mas sim uma expressão de Deus na terra. Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Sabe, irmãos, às vezes nós fazemos coisas porque nós fomos ensinados a fazer assim. Eu não quero que você se ajoelhe porque você foi ensinado a ajoelhar para orar para Deus. Eu quero que você se ajoelhe quando o teu coração queimar para que você se ajoelhe. O Senhor não quer que você levante as mãos porque o teu vizinho está levantando, mas sim porque o seu coração está queimando para que você faça isso. Assim em todas as áreas da sua vida. Nós não podemos plantar jardim para o Senhor. Se você tiver que sacrificar algo para Deus, sacrifique algo que tenha valor. Sacrifique aquilo que está te impedindo de vir para Ele. Sacrifique aquilo que está roubando o seu tempo e o tempo de Deus. Existem inúmeras situações, inúmeras coisas que Satanás faz para nos afastar de Deus. Mas a principal delas é tirar nosso foco de quem é o Senhor, de quem nós somos e que nós podemos ser em Deus. Fecha os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Se Deus tocou no teu coração com essa palavra, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, pode vir, enquanto nós adoramos. Se o Senhor tocou no seu coração de uma maneira sobre alinhamento, se hoje Ele está norteando a tua vida e está falando: filho, vem porque eu estou de braços abertos, por onde você está andando, vem aqui que eu quero te abraçar. Eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Quero fazer de você um adorador de verdade, alguém que canta de coração, não de boca para fora. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Tu és santo, Senhor.